pensa ou você comunica, eu não consigo fazer atendimentos. Esse é um dos indícios de crença limitante de incapacidade, terapeuta. E aí você fica travado, e aí você não vive sua missão. E aí você não contribui com as pessoas, não gera e não tem resultado, nem financeiro, nem na sua saúde emocional. Outro exemplo de pensamento e comunicação. Eu não consigo cobrar pelos meus serviços. Eu tinha essa crença. E eu chamava na época de, depois que eu fui entender, fui me aprofundar, que eu tinha a síndrome da freira. A minha mãe queria que eu fosse freira. Ela não queria que eu cobrasse para ajudar as pessoas. E aí só aumentavam as minhas dívidas, porque eu fui empreender. Só aumentava a quantidade de remédio. Só aumentava o meu peso. Só aumentava as frustrações nas relações. Todas as áreas da minha vida destruídas. Por quê? Não só porque eu não conseguia cobrar pelos meus serviços, mas porque essa crença de incapacidade, eu tinha outros sistemas, como crença de não merecimento, falei disso na semana passada para quem estava aqui. Não só esta crença me fazia ficar travada. Eu ficava estagnada, procrastinando. E mais eu reclamava. Já já eu vou mostrar aqui um fluxo para vocês. Não é um fluxo, porque nesse momento eu não sou capaz de fazer um fluxo como meu marido faz, né? Porque é engenheiro de processo, mas eu fiz o que eu sou capaz de fazer. Isso vale muito a pena vocês perceberem em vocês. Eu não sou capaz e tá tudo bem. Eu não quero ser capaz de fazer o fluxo que ele faz. Eu não quero ser capaz de fazer aquela comida que o meu irmão faz. Eu quero comer. Mas fazer aquela arte, tá tudo bem. Isso é importante que vocês saibam. Lembra? Especificidade. Eu vou afunilando essa minha crença de incapacidade. Beleza? Outro exemplo. Todo mundo consegue, Camila, menos eu. Crença de incapacidade. Eu não consigo viver a minha missão. Todo mundo vive a sua missão. Ó, a generalização, né? Que as crenças limitantes fazem com que a gente faça. Eu sou incapaz de falar o que eu penso, não manifesto. Por que eu não manifesto? Porque eu fui castrada. Psicólogo sabe do que eu estou dizendo. É um termo dentro da psicologia. Eu fui castrada, eu fui podada. Só que isso vai para a sombra. Dentro do método Descrençar tem um módulo só de sombra. Se você não trata a sombra, ela vai vir à tona num toque, num pequeno toque do marido, da esposa, naquilo que você não quer ouvir. Naquilo que você está só reprimindo. Não põe para fora, não elabora, não reprograma, não traz consciência. Vai para a sombra, para que um dia seja tratado, seja manifestado. Tenho que ser perfeita, eu não posso errar. Lembra que nós falamos semana passada, na crença de não merecimento, sobre a arrogância? Por que eu sinto, por que eu tenho essa arrogância enrustida? Camuflada, porque eu tenho uma crença que me diz que eu não posso errar. Isso é arrogância. Isso é de fato viver acreditando que você já nasceu perfeito. Nós vamos repetindo. Lembra de um atleta olímpico. Você quer ser foda? Você quer ser o melhor como terapeuta profissional? Você vai ter que repetir, repetir, repetir. Fez uma gafe? Volta para a rota. Análise, isso é maturidade. Analisa qual foi essa gafe. Aplica uma técnica correta. Se coloca presente e volta para o movimento. Não é você se tornar um terapeuta profissional foda, com todo respeito, para depois você ir fazer o que precisa fazer, que é viver sua missão. É o contrário. Eu faço com maturidade, presente, com recursos, com coração, com empatia, com vontade de que o meu cliente se cure, que ele tenha resultado. Um dos pilares, inclusive, para todo terapeuta, isso eu vou me aprofundar dentro do método Descrençar, é desejar de todo o coração que o seu cliente se cure, se você ou se cure ou reprograme ou tenha resultado. Se você não tem isso como pilar, é claro que eu vou até um ponto. Eu não posso querer mais que o meu cliente. Eu tenho que querer junto dele. Eu tenho que querer muito que ele se cure. Eu tenho que querer muito que ele dê certo.
Mas eu não tenho que querer mais do que ele. Já teve alguém na sua família que te pede ajuda? E você terapeuta profissional, principalmente, ou terapeuta de si, que muitas vezes está querendo ajudar sempre o outro, né? E muitas vezes esquece de si também. Mas já viu aquela pessoa da família que pede ajuda e você se desdobra para ajudar, se desdobra para fazer? Só que a pessoa só disse que queria, mas não aplica o que você disse. Por exemplo, você quando eu peço para compartilhar lá no Instagram, quando eu peço para compartilhar uma live dessa e você faz esse movimento, o que o outro vai fazer nós não temos controle, mas é uma forma de que mais pessoas possam se destravar, para que mais pessoas possam viver sua missão, para que mais pessoas compreendam que existe um caminho, que existe solução, que dá sim para eu sair da condenação. Mas tá na mão dela, dele. Ele que tem livre-arbítrio e vai fazer o movimento de aplicar ou não, de estar nessa live ou não, de pagar esse preço ou não. Continuando. Tudo que eu começo eu não termino, eu sou incapaz. Eu tenho uma crença de incapacidade de começar e terminar. Quantas pessoas repetem isso? Tudo que eu começo eu não termino, crença de incapacidade. Eu sou um fracasso. Toda vez que você diz, vou abrir mais um parênteses, toda vez que você diz eu sou, isso é profundo. Quando você fala eu sou um fracasso, o comando que você está dando para o seu cérebro vai no nível de identidade. E se nós formos com um olhar de espiritualidade, o eu sou é divino, é o Deus em você. Eu sou, por exemplo. Não é para ficar repetindo isso sem sentimento, sem aprofundamento, sem consciência do que você está dizendo. Mas quando você dá esse comando para você no nível eu sou um fracasso, você está trabalhando na sua identidade. Realmente você não tem, nesse momento quando repete eu sou um fracasso, eu sou horrível, eu sou feia, eu sou incapaz, você ainda não entendeu o seu poder, a sua força. Eu não estou falando de forma de um clichê. Eu tô falando de forma profunda. O eu sou é a sua identidade. E você tem livre-arbítrio para repetir para você e para o outro o que de fato você é. Eu sou um fracasso, mais fracassado você será e mais resultados coerentes com o eu sou, com a sua identidade, você vai gerar na sua vida. Eu sou uma fraude. Se eu falo isso para mim, se eu falo isso para o outro, eu estou trabalhando em nível de identidade. Não sei por onde começar. Veja, o que eu estou trazendo nesse aulão aqui, que é uma aula mais profunda na segunda-feira com passo a passo, quando você diz eu não sei por onde começar, você precisa começar aplicando o que a gente está aqui toda segunda-feira falando. E principalmente no dia 16 de setembro, você pode começar por lá também. Porque aí vai ter um método ainda mais estruturado, mais um passo a passo, mais aprofundamento. Mas você já tem o começo. Um grande começo. Um grande meio. E é você que decide se vai colocar um ponto final nessa crença de incapacidade ou vai continuar repetindo em nível de identidade.